E aí, galera, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegar. Como é que vocês estão? Hahaha. Como é que vocês estão? Galera, ó, muita gente feliz. Saiu agora a quantidade de pessoas inscritas no concurso da PM do estado de Goiás, né? Mas não se deixe enganar. São 2.500 vagas, no total de vagas. Deu mais de 41 mil inscritos. Portanto, teremos aí aproximadamente 39 mil pessoas reprovadas. O concurso da Polícia Civil do Estado de Goiás deu aproximadamente 31 mil inscritos. Eram apenas 500 vagas. Então, perceba bem, esse concurso do Estado de Goiás, né? Não se iluda que vai ser fácil, né? Tem muita gente aí se iludindo que vai ser fácil, já está aprovado, tal. Tome cuidado. Eu só peço para tomar cuidado porque vão ter aí uns 39 mil reprovados. São 2.500 vagas, mas vamos lá. Revisão de direito penal. Aí, Miguel, bem-vindo. Revisão de direito penal. Convido aí os seguidores aí, manda aí os coraçãozinhos, senta o dedo no coração. Galera, revisão de direito penal. Eu vou começar já fazendo uma pergunta, já assim, para ser a primeira pergunta de direito penal do concurso da Polícia Militar, outro concurso que vai ter de delegado agora lá no Pará. Então, o seu concurso, se você for fazer delegado do Estado de Goiás, vai estar lá na sua questão. O que é crime? O que é crime de fato transeunte? O que é crime de fato transeunte? Eu quero que vocês joguem muito duro. Direito penal. O que é crime de fato transeunte? E aí? Primeira pergunta da sua prova de direito penal, já para acabar com sua felicidade, que tá fácil demais e tal. Crime de fato transeunte. Eu vou te dar uma dica. Crime de fato transeunte. Senta o dedo nos coraçõezinhos. Crime de fato transeunte é crime que deixa vestígio ou é crime que não deixa vestígio? E aí? Crime... Minas Gerais está quebrado. Esquece concurso Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais aí decretou falência. Crimes que deixam vestígio. Crime de fato transeunte é o que deixa ou que não deixa vestígio. Jogou aí falando que deixa vestígio. Alguém discorda? Alguém concorda? Vamos lá. Vamos lá, eu quero ver a sua participação. Crime de fato transeunte é aquele que deixa ou é aquele que não deixa vestígio? E aí? Fato transeunte e fato não transeunte. E aí? Crimes transeuntes ou crimes não transeuntes? Crime transeunte deixa vestígio? Pensa aí, o que é crime de fato transeunte? Vamos responder? Crime de fato transeunte ou não transeunte? Pensa em transeunte e a pessoa que passa. Transeunte, o pedestre que passa. Crime de fato transeunte e não transeunte. Crime que deixa vestígio ou que não deixa vestígio. O crime transeunte é o quê? Gente, perceba. O crime transeunte, e vai estar na sua prova. Vamos jogar duro, né, Eduardo? Vamos jogar duro. Meu amigo, nobre colega, Eduardo. Formei com o doutor Eduardo aí, lá de Minasul, jogando duro. Perceba bem. Crime transeunte é o crime que não deixa vestígio. Anote aí. Anote aí o caderninho do Zezão. O caderninho do Zezão. Anote aí. Observação. Crime transeunte é o crime que não deixa vestígio. Crime transeunte, ele não deixa vestígio. Crime não transeunte... Crime não transeunte é o crime que deixa vestígio. Coloque aí. Crime não transeunte é o que não passa, é o que deixa vestígio. Isso mesmo, Gui. Vamos lá? Então perceba. Primeira pergunta, vocês já tiveram uma dificuldade, achando tudo fácil, a prova, a concorrência, direito penal, isso aí é direito penal parte geral. Vamos lá. Crime que não deixa vestígio. Um exemplo, crime contra a honra. Eu falar, você é uma puta, você roubou,
Crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, calúnia. Você imputar, boa noite, Reinaldo. Você imputar a alguém fato criminoso sabendo que não é verdade. Deixou algum vestígio? Então, crimes contra a honra são crimes transeuntes, isso mesmo, Steph. Jogando muito duro, jogou ontem, estamos jogando hoje. Crimes transeuntes são os crimes que não deixam vestígio. Então, crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação são exemplos de crimes que não deixam vestígio. Agora preste atenção, lesão corporal. Lesão corporal. Lesão corporal. Lesão corporal deixa vestígio? Lesão corporal deixa vestígio? Deixa vestígio. Então, lesão corporal é crime não transeunte. Anota isso aí. Eu quero que todo mundo aí vamos caminhar junto. Porque eu tô começando da parte mais simples. E eu vou aprofundar. Então, mão do preconceito está dentro desse crime? A mão do preconceito. Boa, Miguel. Crimes de preconceito são transeuntes ou não transeuntes? Deixa vestígio? Não deixa vestígio. Não deixa vestígio. Crime transeunte não deixa vestígio. Certo? Você barrar alguém, você não vai entrar aqui porque negro não entra aqui. Crime de preconceito. Isso deixa vestígio? Isso é crime transeunte, não deixa vestígio. Ok? Ok? Percebeu? Então entenda, crimes que deixam vestígio e crimes que não deixam vestígio. Crimes transeuntes não deixa vestígio. Crime não transeunte deixa vestígio. Tá bom? Vamos jogar. Homofobia é crime? E aí, homofobia é crime? Homofobia é crime? E aí? Crime de preconceito? Vamos recordar a mão do preconceito? Raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Raça, cor, religião, etnia e procedência nacional. Algum lugar aqui eu falei de homofobia? Preconceito não é crime. Você fala, você não vai entrar aqui porque você é homossexual. Não é crime de preconceito, ok? E também não é injúria preconceituosa. Joguei duro? Também não é injúria preconceituosa, como também não é crime de preconceito. Entendeu? Então vamos jogar duro. Eu anotei aqui, para não esquecer. Então eu falei do crime transeunte e não transeunte. Agora eu quero falar do crime progressivo e da progressão criminosa. Se cair na sua prova, o que é crime progressivo? O que é crime progressivo e o que é progressão criminosa? Você consegue determinar ali a diferença dos dois? Começamos a falar de transeunte e não transeunte. Agora já estou em crime progressivo e progressão criminosa. O que é o crime progressivo e o que é a progressão criminosa? E aí, produção? Produção, ajuda aí o povo aqui da live. Eu estou perguntando, crime progressivo e progressão criminosa, qual é a diferença? Joga duro aqui, joga duro que o povo está aqui. O povo está aqui, ó, pesquisando no Google, tudo mais. Crime progressivo, desde o começo, desde o início, a pessoa tem um dolo. Isso, dolo, fim, desde o início. Ok, tem um dolo, um exemplo. Eu quero matar alguém. Então não tem como eu matar uma pessoa sem causar antes lesão corporal. Tem sim, professor. Eu coloco veneno na bebida da pessoa, a pessoa bebe e não causou nenhuma lesão corporal nela. Mentira, houve lesão corporal dos órgãos internos da pessoa. Houve uma falência no organismo, houve uma lesão. Então, toda pessoa, perceba bem, todo crime de homicídio, antes de você alcançar a consumação do homicídio, houve um crime antes. Um crime meio antes. Qual crime? O crime de lesão corporal. Não existe homicídio sem lesão corporal. Professor, eu coloquei um gás lá. Ok, houve uma lesão no pulmão, nos órgãos. Algum lugar do corpo vai sofrer uma lesão. Perceba bem. Então, crime progressivo, eu estou causando um crime, mas o meu dolo, a finalidade é a morte. Então, facada. Eu dei 20 facadas na pessoa para a pessoa morrer. Eu queria matar a pessoa. Eu não queria causar lesão corporal.
Mas eu tive que provocar várias sucessivas lesões corporais para que eu atingisse a finalidade morte. Eu dei um tiro na cabeça da pessoa. Houve a lesão na cabeça da pessoa, ou seja, crime progressivo. Eu já tenho um dolo, mas para eu alcançar esse dolo, eu obrigatoriamente percorro por outros crimes, entendeu? Então isso é crime progressivo. E progressão criminosa? Joga na tela. Progressão criminosa. Progressão criminosa. E aí? Qual é a diferença? Eu falei crime progressivo. Me fala a respeito de progressão criminosa. Joga duro. Bomba de coraçãozinho. Progressão criminosa. Progressão criminosa. E aí? E aí? Progressão criminosa. Progressão criminosa. Eu quero entrar numa casa para furtar a casa. Então, meu dolo é entrar na casa e furtar aquela televisão 4K que custa R$7.000. Pá, quero furtar uma televisão. Quando eu entrei na casa, né, que eu já tirei a televisão da tomada, beleza e tal, eu vejo a dona da casa, padrão professor de direito penal, aquela mulher 90 por 60 por 90, 90 por 60 por 90. Então perceba bem, a mulher estava saindo do banheiro nua. A mulher, bloquear. A mulher estava saindo do banheiro. O ladrão ali, o cara que está furtando a televisão, vê aquela mulher, mudou o dolo. Vou estuprar. Estuprou a mulher. Isso é progressão criminosa. Ou é crime progressivo? E aí? É crime progressivo ou é progressão criminosa? Isso é progressão criminosa, entenda. Progressão criminosa. Eu mudei o meu dolo. Eu fui furtar e depois eu mudei o dolo para estuprar. Perceba. Até antes de eu entrar naquela casa, eu nem imaginava que eu ia cometer o crime de estupro. Entendeu? Eu não pensava nisso. Mas aí, cheguei lá, vi o momento, mudei o dolo. Então, progressão criminosa. Diferente de crime progressivo. O crime progressivo, desde o começo, eu tenho um dolo. Um dolo maior, o dolo de matar. Estou lesionando a pessoa, causando lesões corporais até eu atingir meu dolo. Diferente de crime progressivo para progressão criminosa, ok? Bomba de coração aí, que eu vou continuar. Já falei de crime transeunte, não transeunte. Crime progressivo e progressão criminosa. Vamos que tem mais coisas. Crime plurilocal. O que é o crime plurilocal? É, a revisão hoje tá forte. O que é crime plurilocal? Joga duro aí se você já sabe. Quero ver. Produção, o povo não tá participando. O que eu faço aqui? Hã? E aí? Crime plurilocal. Plurilocal. O crime plurilocal é o crime onde... Fala, Miguel. Isso aí, tá no caminho. Crime plurilocal. Tudo dentro do mesmo país. Pega esse bizu. O crime plurilocal são várias comarcas, você está certo, Stefano, você está certo, mas dentro do mesmo país. Plurilocal. E se for país diferente, qual é o nome desse crime? E se eu começar o crime num país, a ação foi num país e o resultado se deu em outro país. Se eu der um tiro em você, você tem um plano de saúde que tem aquelas UTIs móveis, vem um avião, pega e leva você para outro país e nesse outro país você morre. São comarcas diferentes. Não posso falar que é crime plurilocal. Plurilocal é onde a ação ou omissão é em um lugar, ou seja, e o resultado é em outro lugar. Dentro do mesmo país. Crime plurilocal. Agora, se for... Comecei num país e o resultado se deu em outro país. Me diga. Qual é o nome desse crime? Qual é o nome desse crime? Crime à distância. Anote aí. Crime à distância. Você iniciou o crime. Você teve a execução ali, né? Os atos executórios. Os atos, estou falando do iter crimes. Iter crimes é cogitação, atos preparatórios, atos executórios e a consumação. E depois você fala do exaurimento. Então perceba,
Os atos executórios foi em um país e a consumação se deu em outro país. Então o nome disso é crime à distância ou de espaço máximo. Crime à distância ou de espaço máximo, onde a execução se deu em um país e a consumação se deu em outro país. Estão pegando aí os bizu, estão anotando. Eu vou subir esse vídeo para o meu canal. Eu subo todos os vídeos do Periscope para o canal do YouTube. Lá no busca você coloca José Carlos Cardoso Ribeiro, beleza? Então, me diz agora o que é crime em trânsito. Professor, mas que tanto de crime é esse? Eu nem sabia. Pois é, e eu tô com medo da FUNRIO jogar isso aí para vocês no concurso da PM ou no concurso de delegado que vai ter esse final de semana. E quando o crime é no Brasil e nos outros países não é crime. Aí é crime só no Brasil, Miguel. Nos outros países não é tipificado crime, então aí quem responde é o Brasil. Perceba bem, se é cometido por brasileiro, né? Beleza. Crime jabuticaba, isso aí. Crime jabuticaba é aquele crime que é só tipificado no Brasil. Jogou duro, Miguel. O exemplo que eu dei, Miguel é meu aluno presencial. O exemplo que eu dei aí é da tortura ser um crime comum. Então a tortura é um crime jabuticaba, porque a tortura só é crime comum no Brasil. Tortura é crime no mundo inteiro, mas ela só é considerada crime comum no Brasil, por isso o nome crime jabuticaba. Jogou duro, Miguel. Só que aqui eu estou falando agora em relação ao crime em trânsito. Eu quero saber do crime em trânsito. O que é o famigerado crime em trânsito? Crime em trânsito é o seguinte: a ação se deu num país, o resultado se deu em outro. Crime em trânsito. Só que aí, passando de avião, eu passo em cima de outros países. Esses países não houve nada do iter crimes, não houve a execução e nem a consumação. Então eu só passei de trânsito por esse país. Então, crime em trânsito é um crime que em um país só vai ser o trânsito, não houve execução nem consumação, ok? Então, um exemplo, do Brasil para os Estados Unidos, eu pego um avião e passo por cima de vários países, ok? Só que aí a pessoa morreu lá nos Estados Unidos. Esses países que eu passei aqui se chamam o famigerado crime em trânsito. Então, é só para vocês não perderem por essas besteirinhas. Agora, eu quero saber a respeito do lugar do crime e o tempo do crime. O que o direito brasileiro, o ordenamento jurídico penal brasileiro, adotou para sabermos onde que foi o lugar do crime e a qual foi o tempo do crime? Qual é a teoria adotada para sabermos o lugar do crime e o tempo do crime? Joga duro aí, Miguel. Joga aí. Você vai escrever luta. Luta. Na sua prova você vai escrever luta. Luta vem de... O L de luta vem de lugar. O L do luta vem de lugar. Você vai escrever a palavra luta. O L do luta vem de lugar. Boa tarde. O U de ubiquidade. O T de tempo. E o A de atividade. Um abraço, Rosângela de Manaus. O L de lugar, U de ubiquidade, T de tempo e A de atividade. A luta vai resolver a sua vida. Então, lugar do crime, você vai adotar a teoria da ubiquidade. Lugar do crime, você vai adotar a teoria da ubiquidade. E o que é a teoria da ubiquidade? Porque a regra seria que o lugar do crime é o lugar onde houve a consumação, onde se deu o resultado. Então perceba, você praticou um homicídio no estado de Goiás, você tem um plano de saúde que tem aquelas UTIs móveis, aquele avião, você pegou um avião aqui, foi para São Paulo, foi ser atendido lá no Sírio-Libanês em São Paulo. Lá você ficou na UTI por um mês no Sírio-Libanês em São Paulo e veio a falecer depois de um mês na UTI, certo? Então o lugar onde houve a consumação, o resultado, morte do crime de homicídio, não foi em Goiás, foi em São Paulo. Mas onde houve a ação foi no estado de Goiás. Aí eu te pergunto, eu vou adotar o lugar do crime, o estado de Goiás, onde houve a ação, ou o estado de São Paulo, onde houve o resultado? Luta. Lugar do crime,
Teoria da ubiquidade. Então a teoria da ubiquidade deixa a sua escolha. Você pode escolher tanto São Paulo quanto Goiás, porque a regra seria que o lugar do crime é o lugar onde houve o resultado. Mas perceba que não é inteligente você adotar o lugar do crime como onde se deu o resultado, porque lá você só ficou internado no hospital e faleceu. Os delegados, a perícia, tudo está se desenvolvendo, o inquérito policial todo está se desenvolvendo no estado onde? De Goiás, onde houve a ação. Entendeu? Onde houve ali a execução do crime. A consumação se deu em São Paulo, mas a execução se deu em Goiás. Então a teoria da ubiquidade é o que vem resolver esse conflito. Esse conflito aí de competência. Quem é competente para julgar e processar o crime? Quem é competente para julgar e processar o crime? Então a teoria da ubiquidade fala tanto São Paulo quanto Goiás. Então a teoria da ubiquidade, ela deixa livre. Ela deixa livre para você adotar competente tanto São Paulo quanto o estado de Goiás. E não fica preso só com o resultado, que foi em São Paulo. Estão entendendo? Então, teoria da ubiquidade, tanto o estado de Goiás quanto o estado de São Paulo. Mas é mais inteligente que a competência seja do estado de Goiás, porque aqui o delegado já está trabalhando, aqui já existe um inquérito policial, aqui já houve perícias, ok? Então, perceba bem, você vai adotar lugar do crime, teoria da ubiquidade. Na hora da sua prova, você vai chegar e vai escrever luta. E vai circular o L, colocar uma seta no U, vai circular o T e colocar uma seta no A. Porque o lugar você vai resolver com a ubiquidade. E o tempo, que é o T do luta, T de tempo, tempo do crime, você vai fazer uma seta para o A de atividade. Atividade, perceba bem. Hoje, dia 14 de dezembro de 2016. Hoje, um exemplo. Hoje eu tenho 17 anos e 11 meses. Eu dou um tiro em você. Eu quero te matar. Eu dou um tiro em você. A população te socorre, chama o SAMU, você vai para o hospital. No hospital você fica internado lá um mês. Você fica um mês no hospital. Daqui 30 dias, dia 14 de janeiro de 2017, eu tenho 18 anos de idade. Tem 18 anos de idade, sei lá, 5 dias, 18 anos de idade e 10 dias, um exemplo. Hoje, dia 14 de dezembro, eu tenho 17 anos e 11 meses. Foi a data que eu disparei, que eu quero te matar, fui lá, descarreguei o revólver em você. A população te socorreu, levou para o SAMU, você foi para o hospital, você ficou internado um mês. Dia 14 de janeiro, você vem a falecer. Então, quando você morreu, ou seja, quando houve a consumação do crime, eu tenho mais de 18 anos de idade. Esse probleminha vai estar na sua prova. A pergunta é, eu cometi crime de homicídio? Quando você morreu, ou seja, quando houve a consumação, que é a quarta fase do iter criminis, porque lembrando, cogitação, primeira fase, atos preparatórios, segunda, atos executórios, a terceira, a consumação é a quarta fase do iter criminis. Então perceba, iter criminis significa caminho do crime. Então a execução do crime, eu era menor de idade, eu tinha 17 anos e 11 meses. Mas a consumação do crime se deu quando eu tinha 18 anos. Eu te pergunto, o tempo do crime, eu vou adotar qual teoria? Para eu descobrir qual foi o tempo do crime, eu vou adotar a teoria da atividade e não a teoria do resultado. Eu vou adotar a teoria da atividade, ou seja, quando eu atirei. Atividade, ação ou omissão. Então a teoria da atividade eu vou usar para descobrir qual é o tempo do crime. Porque se fosse a teoria do resultado adotada pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro, se fosse a teoria do resultado, eu seria maior de idade, eu teria mais de 18 anos, portanto responderia pelo crime de homicídio. Estão entendendo? Portanto, como o código não adota a teoria do resultado, e sim a teoria da atividade, eu não vou responder pelo crime de homicídio. Perceba bem. Eu com 17 anos e 11 meses dei o tiro, com 18 anos você faleceu e eu não vou responder por crime.
Jogou duro? Entendeu? Então, o lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Chegou na prova, escreveu luta, sucesso total. Gostou, produção? Produção aqui tá rindo. Gostou. Então, vamos lá. Tá no artigo 6º do Código Penal. Tá no artigo 6º do Código Penal, falando a respeito da teoria da ubiquidade. E no artigo 7º fala a respeito do resultado. Entendeu? Falando do lugar. Então, perceba bem, luta, lugar do crime, teoria da ubiquidade, tempo do crime, teoria da atividade. Perceba bem. Eu quero que você entenda o que é um crime, o que é o crime de resultado cortado. O que é o crime de resultado cortado? Professor, mas você está falando crime aí que eu nem imaginava, mas vai que cai na prova. Eu não quero que você seja surpreendido. Seja surpreendido por mim, mas não seja surpreendido na hora da prova. Então, crime de resultado cortado. O que é crime de resultado cortado? Produção, o que é crime de resultado cortado? O povo está pensando aqui. Joga duro aí. Hã? Boa, da tortura. Deu o exemplo da tortura. Crime de resultado cortado. Hã? Crime de resultado cortado. Isso mesmo. Crime de resultado cortado. Vamos escrever aí, galera. O que você acha que é crime de resultado cortado? Pensa, Miguel. Crime de resultado cortado. Crime de resultado cortado é o seguinte. Eu quero te torturar, porque eu sou delegado de polícia, eu quero te torturar, porque eu estou no inquérito policial e eu quero informações a respeito do crime que você cometeu. Então eu quero nomes de todo mundo da sua organização criminosa, eu quero datas, eu quero saber tudo. E você tá calado, você não fala nada. Aí eu começo a te torturar. Eu pratico o crime de tortura com a finalidade de buscar ter uma colheita de informações. Perceba. Crime de resultado cortado. Crime de resultado cortado. Não depende de mim. Não depende de mim o resultado que eu quero. Crime de resultado cortado. Depende de uma outra pessoa. Depende de você. É isso, produção? Hã? O resultado buscado, como é que é? Resultado buscado pelo agente não depende de um novo... Exatamente. Não depende de um novo comportamento meu. Eu sou o criminoso. O delegado aqui. Estou torturando. Eu quero informação. Depende de mim ter essa informação? Não. Depende de quem está sendo torturado. Crime de resultado cortado. Crime de resultado cortado. Eu estou praticando a tortura. A minha finalidade, buscar a informação que aquela pessoa tem e ela não quer passar a informação. Então, por isso, eu começo a torturar a pessoa. Só que o resultado que eu quero não depende de novas ações minhas. Entendeu? Depende só dela abrir a boca, desenrolar a língua e começar a falar. Crime de resultado cortado. Agora, um segundo crime. Para você não confundir. Escreveu aí, crime de resultado cortado. Coloca embaixo aí, crime mutilado de 2 atos. Crime mutilado de 2 atos. Coloque aí, crime mutilado de 2 atos. Crime mutilado de 2 atos. O que é crime mutilado de 2 atos? Primeiro nós falamos do crime de resultado cortado. Beleza. Que eu torturo com a finalidade de ter... ganhar um bloqueio. Aqui. Crime de resultado cortado, onde eu começo a torturar e a pessoa, para eu ter o resultado, a pessoa tem que falar. Não depende mais do agente. Não depende mais do agente. Depende da pessoa que está sendo torturada. Crime agora de mutilado 2 atos. O que é isso? Mutilado de 2 atos. Mutilado de 2 atos. O que é isso? O mutilado de 2 atos é o contrário do cortado, de resultado cortado. O mutilado de 2 atos, coloca aí, o mutilado de 2 atos é o contrário do resultado de 2 atos. O mutilado de 2 atos vai depender de mim também.
Então perceba, eu cometo o crime do artigo 35 da Lei 11.343 de 2006. O que o artigo 35 da Lei de Tóxicos fala? Associação criminosa com a finalidade de tráfico de drogas. Beleza. Então eu cometo o crime de associação para o tráfico, artigo 35, buscando qual finalidade? O tráfico de drogas. Eu não vou associar só para achar bonito. Eu acho bonito montar uma associação aqui para o tráfico e pronto. Não. Então, o segundo resultado também depende do meu comportamento. Perceba bem. O resultado, tráfico de drogas, também depende de mim. Então, por isso que é mutilado de 2 atos. O segundo resultado também depende do agente. Também depende do agente. Então, eu tenho associação para o tráfico, organizei aqui eu mais outra pessoa, no mínimo 2 pessoas, associação para o tráfico, e eu quero ir lá no Paraguai. Então, para eu cometer o tráfico de drogas, eu tenho que ir lá e comprar a droga. Então, o segundo resultado também depende de mim. Entendeu? Então, galera, eu vim falar para vocês hoje a respeito desses crimes que eu fiquei matutando, o que pode cair, né? Esses crimes aí, parte geral do Código Penal, né? Eu acho que vocês estão tranquilos, vocês sabem o que é crime impossível, né? O que é o crime impossível? Você vai matar a sua sogra, né? Você ama a sua sogra, você vai, descarrega o pente da sua arma no crânio da sua sogra. Quando o IML faz a perícia, vê que antes da sua sogra levar os tiros de arma de fogo, ela tinha morrido de infarto. Ela já tinha uns 45 minutos, 1 hora, que tinha morrido de infarto antes do tiro. Isso é crime impossível. Crime impossível. Não tem como. Então, crime impossível, vocês estão tranquilos, né? Crime vago. O que é o crime vago? Crime vago. Quando o sujeito passivo é a coletividade. Crime vago. Quando o sujeito passivo você não consegue determinar. O sujeito passivo, quem é o sujeito ativo? É quem comete o crime. O sujeito ativo é quem comete. Sujeito passivo, exemplo de crime vago. Crime ambiental. Crime ambiental. Quem é o sujeito passivo? A coletividade. Então você está poluindo o meio ambiente. Você está poluindo o meio ambiente. Quem é o sujeito passivo? A coletividade, a sociedade. Então é um crime vago. Você é o sujeito ativo, mas você não consegue identificar o sujeito passivo. Outro exemplo de crime vago, o tráfico de drogas. Você está comprando droga, você está traficando droga. Mas perceba, quem é o sujeito passivo? A saúde pública. A saúde pública, então a coletividade. Também é exemplo de crime vago. Você não consegue delimitar quem é o sujeito passivo. Crime vago, crime possível. Então é isso aí. Eu quero só tirar uma dúvida, porque eu falei isso lá no LFG sexta-feira e o povo nunca tinha escutado, né? A galera minha do presencial. Então perceba bem, quando se inicia o crime de homicídio? Quando que eu posso iniciar o crime de homicídio? Quando é que inicia ali o crime de homicídio? A que tempo? Vou melhorar essa pergunta. Com quantos anos, com quantos meses a pessoa pode ser vítima? A pessoa pode ser sujeito passivo de um crime de homicídio? Então, a partir de quando uma pessoa pode ser sujeito passivo, né, de um crime de homicídio? A partir de quando? Joga aí pra mim. Joga aí pra mim. A partir de quando uma pessoa pode ser sujeito passivo de um crime de homicídio? Não tô vendo ninguém escrever. Vamos jogar duro? Vamos jogar duro? Aborto. Aborto. A partir de quando pode iniciar ali o crime de aborto? A partir de quando se dá o aborto? O aborto é a partir de quando? O homicídio é a partir de quando? Não há tempo? Não há tempo? Então qualquer um pode ser sujeito passivo? Um embrião pode ser sujeito passivo do crime de homicídio? E aí? O aborto, a partir de quanto que pode ser aborto? A partir de quanto pode ser aborto? Perceba bem. O óvulo encontrou Spitz, ele foi fecundado. O óvulo encontrou Spitz, ele foi fecundado. Quando o óvulo fecundado
cola na parede uterina, o nome que se dá é nidação. O que, professor? Nidação. Nidação é o nome do fenômeno quando o óvulo fecundado cola na parede uterina. A partir deste momento em que o óvulo fecundado cola na parede uterina, é que pode se cometer o crime de aborto. Até então, não se fala em crime de aborto. Então, crime de aborto começa a partir da nidação. Escreva isso aí. Isso aí vai cair na sua prova. O crime de aborto pode se iniciar com a nidação. O que é a nidação? O óvulo fecundado que cola na parede uterina. Ok? Por que, professor? Por que a partir da nidação? Porque senão, pílula do dia seguinte seria aborto. E você sabe muito bem que pílula do dia seguinte não é aborto. Então, pílula do dia seguinte é aborto? Não. Quando se dá o aborto? A partir da nidação. A partir da nidação. A partir da nidação se dá o aborto. Beleza. E até quando pode se provocar o aborto? O aborto, ele é provocado até o início do parto. Ou seja, quando que acaba a gravidez e quando começa a gravidez? A gravidez, oficialmente, ela começa a partir da nidação. Então, a partir do momento que o óvulo fecundado colou na parede do útero, iniciou a gravidez. Iniciou a gravidez, comete-se crime de aborto. Quando que a gravidez acaba? Porque o aborto ele é provocado durante toda a gestação, durante toda a gravidez. A gravidez acaba quando se inicia os procedimentos do parto. Perceba, quando que a gravidez acaba? A gravidez acaba quando se inicia os procedimentos do parto. Eu não falei com o final do parto. Agora perceba, quando iniciou o trabalho de parto, quando iniciou o parto, você não comete mais aborto, você comete homicídio. Então, o homicídio, você pode matar uma pessoa quando? Qual é o momento que você pode matar uma pessoa? A partir de quando você pode matar uma pessoa? A partir do parto. Então, durante o parto, se eu matar o neném, se eu matar ali a criança, durante o parto, isso é homicídio, isso não é aborto, isso é homicídio. Então um médico estrangula a criança ali, ainda dentro da mãe, e está ali trabalhando o parto, está mexendo no menino dentro da mãe, estrangula o menino dentro da mãe, isso é homicídio, isso não é aborto, entendeu? Olha a pegadinha, anota isso aí. Então o homicídio, você começa com o parto, porque a gravidez começa quando inicia o trabalho do parto. Aqui é o trabalho do parto, aqui é a gravidez. Iniciou o trabalho do parto, acabou a gravidez. Acabou a gravidez, não se fala mais em aborto. Aborto, da nidação até o início do parto. Acabou a gravidez aí. Iniciou os trabalhos de parto, você não fala mais de aborto, você fala de homicídio. Percebeu? Percebeu? Então, homicídio é a vida extrauterina. Vida extrauterina. Então, você vai matar a pessoa ali no momento do parto. Homicídio não é aborto. Entendeu, galera? Entendeu? Joinha, beleza? Coraçãozinho. E amanhã eu volto, tá bom? Eu sou o professor José Carlos. Essa live eu estarei subindo para o meu canal no YouTube. Qual é o canal do YouTube? Você vai lá no busca, coloca meu nome completo, José Carlos Cardoso Ribeiro. Eu sou autor desse livro aqui, Manual de Processo Penal para Carreiras Policiais, da editora Ímpetos, tá bom? Um beijo e um abraço, fique com Deus e boas aulas, tá bom? Concurso quase bacharel em Direito, não deu tempo de eu ler aqui. Não, mas pode prestar o concurso aí. Você está no último ano de Direito, você pode prestar aí o concurso para delegado, tá bom? Um abraço, tá? Tchau, tchau e bons estudos.